Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre nossas relações pessoais e sabemos que as nossas relações pessoais são um dos dois alvos mais importantes do Evangelho. A primeira coisa e a primeira coisa que deve ser afetada na nossa vida é a nossa relação com o Criador. Depois, a nossa relação com o próximo, ou seja, nossas relações pessoais aqui nesse mundo enquanto vivemos aqui. Observe que Jesus resumiu a lei em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então sabemos que as nossas relações pessoais estão no alvo do propósito de Deus, fazem parte do propósito do Senhor para nossas vidas e Ele deseja transformá-las. E nós vemos aqui em Colossenses capítulo 3 que Paulo dedicou-se uma boa parte dessa carta para falar das relações. Observe que ele, no finalzinho do capítulo ele usa uma expressão bem interessante: tudo quanto vocês fizerem, façam como que ao Senhor e não a homens. Paulo começa desde o começo do capítulo, como eu disse, falando sobre como devemos nos relacionar com as pessoas. E aqui ele conclui nos dizendo que tudo aquilo que nós fizermos para as pessoas, seja, por exemplo, no finalzinho desse capítulo que ele fala como as mulheres devem se relacionar com os maridos com as mulheres, os pais com os filhos com os pais, e ele inclui também aqui uma diretriz para os trabalhadores, para aqueles que serviam aos seus senhores. E então ele termina dizendo: tudo quanto vocês fizerem, façam como ao Senhor, não a homens. Ele está falando sobre que nós somos mordomos de Deus, somos mordomos de tudo aquilo que nós temos à nossa disposição aqui nesse mundo. Inclusive a nossa família, por exemplo, aqui em Paulo inclui nessas instruções aqui nossas amizades, inclusive até as relações de nosso trabalho. Tudo aquilo porque essas pessoas que estão envolvidas em nossas relações, elas também são alvo do amor e da graça de Deus. E Deus nos colocou juntos ou envolvido com essas pessoas para sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus. E quando não olhamos para essas relações da maneira que Deus quer que nós olhemos, nós vamos cometer um sério erro ao olhar para essas relações de maneira natural, já que Paulo nos ensina também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que nós devemos olhar para as pessoas da maneira que Deus olharia, não da maneira que nós olhamos. É claro que nós vamos ter algumas dificuldades quando falamos da nossa natureza humana, porque nós somos tendenciosos a gostar de quem gosta das mesmas coisas que a gente, falar com as pessoas que gostam de falar sobre os mesmos assuntos que a gente. E por isso que Paulo diz: faça isso como vocês estivessem fazendo ao Senhor. No versículo 17, Paulo também diz o seguinte: olha, quando vocês fizerem, seja com palavras ou com ações, façam em nome do Senhor. E fazer em nome do Senhor não é como as pessoas muitas vezes falam, como eu falei também no vídeo anterior, de ficar verbalizando as coisas, mas como se fosse enviado pelo Senhor. As pessoas que vinham em nome de outro, vinham revestido da autoridade do outro e vinham para fazer o que o outro viria fazer também. Ou seja, ele vem e faz aquilo a quem o enviou faria. Então, quando Paulo fala das nossas relações, seja na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, na nossa vizinhança, na nossa família, com nossos patrões, ele continua no capítulo 4, vai falar das relações dos patrões com os empregados também. Então, Paulo está dizendo aqui que nós devemos fazer isso em nome do Senhor, ou seja, fazer como Jesus, como Deus faria, porque nós viemos em nome dele, revestido da autoridade dele, para fazer de acordo com aquilo que ele espera que façamos. E depois, no versículo 23, ele diz como se a gente fizesse realmente ao Senhor. Porque ele continua dizendo depois, no versículo 23, que a gente não está servindo a homens, mas nós estamos servindo a Cristo. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo: olha, vocês, diante dessas relações que vocês têm, vocês estão aqui para me servir. E nós vamos servir a Cristo servindo as pessoas, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa vida. E isso nós precisamos da graça e do favor de Deus, entendermos que estamos fazendo para o Senhor e em nome do Senhor, porque isso vai nos ajudar a superar as adversidades, as diferenças que existem nessas relações, que muitas vezes vão ser difíceis. Nós sabemos que nem mesmo como Paulo coloca aqui de marido e mulher, pais e filhos, nós sabemos que há diferenças
nessas relações que precisam ser superadas e só vão ser superadas quando entendermos que, por exemplo, o marido, no seu exercício da sua responsabilidade dentro do casamento, ele precisa entender que ele está fazendo para a sua esposa que pertence a Cristo e está sob o cuidado dele, que ele é apenas um mordomo de Cristo. E a esposa também, ela está servindo a Cristo, cuidando do seu esposo, cuidando dos seus filhos, os pais também cuidando dos filhos, os filhos cuidando dos pais, e assim todas as relações que são citadas aqui, nós precisamos entender que isso é um ministério, um serviço que Deus nos deu para cuidar de algo que pertence a Ele, e nós estamos diante dessas pessoas, diante dessas circunstâncias, apenas como ministros de Deus, como servos de Deus e como mordomos que estamos cuidando de algo, mas que não nos pertence. E sabendo de que nós devemos cuidar disso como o Senhor cuidaria, e temos que cuidar dessas pessoas, sabendo que estamos fazendo para o Senhor e não para elas, certamente nossas relações vão ser diferentes, nossas relações vão ser afetadas pelo poder do Evangelho. E a palavra do Senhor continua dizendo, Paulo, lá no finalzinho, ele está dizendo que Deus nos dará uma herança como recompensa pelo nosso trabalho, pela nossa mordomia exercida aqui na terra, envolvida nessa relação, nessas relações pessoais que temos aqui. E assim, nós devemos revelar Cristo. Nós devemos revelar Cristo. O exemplo, nós como maridos devemos revelar Cristo a nossas esposas, porque elas precisam ver que nós estamos tratando ela como Cristo trataria. As esposas devem revelar Cristo ao marido, porque elas tratam o marido como Cristo trataria. Os filhos revelar Cristo aos pais, os pais revelar Cristo aos filhos, os servos, empregados, revelar Cristo aos patrões. E como diz no capítulo 4, os patrões também revelar Cristo aos funcionários. Isso é servir ao Senhor. Isso é estar numa relação em nome do Senhor. Isso é produzir glória ao nome do Senhor. Quando nós fazemos em nome do Senhor, consciente que nós estamos servindo a Deus e não aos homens, o serviço que estamos prestando, o ministério que estamos prestando, nós não estamos prestando a homens, apesar de ser direcionado aos homens, mas estamos servindo ao Senhor. Seja um bom servo, seja uma boa serva, seja um bom mordomo de Cristo, e assim nós vamos realmente um dia termos a certeza e a convicção de que cumprimos nosso papel aqui nessa terra, que nós entendemos o Evangelho, que nossas relações foram transformadas e que glorificamos ao Senhor nas nossas relações. E como resultado dessa atitude de fé, há uma herança reservada para nós em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar por nossas vidas nesse momento, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, em nome do Teu Filho amado, nós estamos aqui colocando nossas vidas diante do Senhor, apresentando diante do Senhor nossas relações, inclusive algumas relações, ó Pai, que porventura tenham sido rompidas por negligência da nossa parte ou de outro, mas que o Senhor nos conceda graça e misericórdia, caso necessário for, Pai, que possamos trazer cura para essas relações, que o Senhor produza em nós, ó Pai, a consciência de que estamos fazendo para o Senhor e em nome do Senhor. Estamos aqui como representantes do Teu reino e assim devemos nos comportar, Senhor, servindo ao Senhor com sabedoria e discernimento, alegria no Espírito, ó Pai, porque sabemos que as diferenças sempre vão existir nas nossas relações, mas o Teu Espírito Santo nos enche de alegria e de força para superarmos essas diferenças e para que a gente possa exercer nosso ministério. Ser aqui bons mordomos do Senhor, que cuidam de todas as pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor, que pertencem ao Senhor, e nós estamos aqui apenas para ser dispenseiros da sua multiforme graça, e que essas pessoas conheçam ao Senhor, percebam o Senhor em nossas vidas, percebam o cuidado do Senhor pela vida delas, através da manifestação do Senhor em nossas vidas, do amor do Senhor, revelado em nós, ó Pai, por elas, e que a graça do Senhor venha produzir transformação em todas as nossas relações, e que, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua família, que nós possamos ser um exemplo, como eu disse, revelarmos Cristo das nossas relações para as pessoas, sejam elas quais forem, seja em qualquer contexto, seja do trabalho, escola, família, vizinhança.
nossas relações conjugais, nossa relação de paternidade e maternidade, Cristo possa ser percebido e revelado através de nossas vidas. E assim possamos glorificar ao Senhor, porque somos servos, mordomos do Rei. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.